Por que você ainda não perdoou aquela pessoa? Até quando você vai carregar esse peso em seu coração, cara? Aí você deve estar se perguntando, mas falar é fácil. Pois é, falar é bem mais fácil do que agir. Mas quem já não passou por isso, por uma pessoa que te fez mal e você foi obrigado a perdoar. Sim, eu sei que nesse vídeo nós não estamos falando de quem já perdoou, mas quem ainda falta perdoar, porque é bem mais fácil não perdoar do que perdoar. Perdoar é uma coisa bem mais difícil, que hoje em dia poucas pessoas fazem. O problema todo não está nem no inimigo ou na pessoa que você odeia ou você tem raiva, tá em você, cara. Porque pelo resto da vida que você teve ódio daquela pessoa, mas tu ainda guarda aquela mágoa, mano. E como tá escrito lá em Mateus 6, versículo 14, porque se perdoastes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, mano, já quer dizer tudo. Se a gente não perdoar uma pessoa, não tem como você ser perdoado por Deus. O perdão é uma dádiva, mano, que é de graça, mas poucos têm porque muitos não aceitam o perdão ou não perdoam. Pra ter sentido pra vocês, mano, eu vou contar uma história que seria basicamente uma parábola de Jesus. Ele conta sobre um servo, mano, que devia muito dinheiro a um rei. Uma quantia que não teria como ele pagar mesmo trabalhando a vida inteira. E o rei foi lá e perdoou ele. Teve compaixão, humildade e perdoou esse servo. Perdoou a quantia que ele não conseguia pagar. Só que esse mesmo servo saiu da companhia do rei e encontrou uma pessoa que devia bem menos a ele. E o que esse servo fez? Foi lá e jogou essa pessoa na prisão. Jogou o cara na prisão. Sem demonstrar nenhum pingo de humildade ou perdão. O rei ficou sabendo e ficou indignado porque ele teve compaixão desse servo, mas o servo não soube perdoar da mesma forma que ele foi perdoado. Moral da história. Não pode pegar o exemplo de ser a gente. Por que não perdoarmos a pessoa? Ou guardarmos rancor da pessoa, sendo que Deus perdoou a gente? Agora atenção. Olhar para si próprio e pensar, quantas vezes Jesus não perdoou você? Quantas vezes você não errou, só que Deus deixou seus erros para trás, fingiu que nunca aconteceu, e mesmo assim te perdoou? Quantas vezes você negou Jesus, deixou de falar com ele, de orar, para estar no telefone, para estar fazendo qualquer outra coisa, como parecendo que Jesus não tivesse importância na sua vida? Quantas vezes você fez isso e Jesus te perdoou da mesma forma, fingiu que nada aconteceu? Quantas vezes? Pensa no seu coração e na sua alma. Me responda quantas vezes. O perdão é libertador, mano. Não tem como, é libertador. É mesmo que você tenha uma pedra, mano, em cima das suas costas, que você tá carregando. Quando você perdoa, essa pedra sai das suas costas. Jesus Cristo carregou a cruz. Carregou a cruz, tudo que ele passou, não só fisicamente, mas emocionalmente, por nós. Para a remissão dos nossos pecados. Mano, não tem como. O perdão que a gente der pra qualquer pessoa, mano, não vai se comparar com o perdão que a gente recebeu, não. Conta a história basicamente de José. José, como vocês sabem, foi atormentado muito tempo pelos seus irmãos. Muitos irmãos ele tinha, filho de Jacó, que se tornou Israel. E, mano, todos os irmãos tinham inveja dele porque ele era o filho mais amado do pai dele. Era o filho quase o mais novo, né? O mais novo era Benjamim. E chegou um dia que ele acordou e foi falar aos irmãos que tinha sonhado com... meio que se fosse representar para vocês conseguirem entender, no contexto, como se os irmãos deles fossem venerar ele, como parecendo que ele fosse um rei ou um governante, alguma coisa. Isso foi um sonho de José. E os irmãos, mano, cada dia pulsava mais ódio dele, mais ódio, mais raiva, até o dia que chegaram quase a matar ele, só que o outro irmão não deixou, então fizeram o quê? Venderam ele como escravo. Para um israelita, que eu me lembre, vendeu para uma caravana que comprava escravos. Imagina. E ele foi parar no Egito, trabalhando como escravo para Potifar, que era o líder, o eunuco de Faraó, basicamente. Acho que a história vocês devem conhecer. E, mano, José sofreu tanto. Mas só que Deus honrou ele, glorificou ele. E ele acabou se tornando, mano, depois de muito tempo. Eu tô dando uma resumida na história porque a história é grande e eu amo essa história muito. E ele acabou se tornando o governador do Egito. Imagina, você sai de escravo para governador do Egito, de todo o Egito. E chega um momento, mano, que acontece uma fome gigante lá no Egito, que os irmãos dele acabam indo lá, porque era o único lugar que tinha comida na terra inteira. Isso foi graças a José. Então imagina, encontrou os irmãos depois de tudo aquilo. No momento ele acabou agindo pela emoção e acabou prendendo os irmãos. E ele fez meio que um teste, mano, pra ver se os irmãos tinham mudado verdadeiramente ou não. No final ele acabou perdoando os irmãos por tudo isso que fez, porque se não tivesse acontecido tudo isso, ele não teria salvado todo mundo, porque ele acabou desvendando, descobrindo, interpretando o sonho do faraó, que envolvia isso, 7 anos de fome. Todo mundo da terra teria morrido, José. Então eu peço que vocês vejam depois essa história direitinho, tem até novela sobre isso. Agradeço a cada um de vocês.